Olá, eu sou a Maria Cristina Ribeiro de Castro e eu sou dermatologista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu gostaria muito de agradecer o convite, especialmente a professora Maria Isabel, por estar aqui hoje podendo dar essa aula sobre um assunto tão importante para um país tropical como é o nosso país, o Brasil. Então hoje vamos falar um pouco sobre câncer de pele. Peço, por favor, a todas as pessoas que assistam essa aula não fotografar nenhuma parte que contenha fotos de paciente que gentilmente cederam e permitiram o uso da sua imagem por um motivo educacional. Muito obrigada pela compreensão de todos. Bom, é importante a gente começar lembrando que a pele é a principal interface entre o nosso corpo e o meio ambiente. É o primeiro sistema de defesa que nós possuímos contra o ambiente externo. Consequentemente, ela vai ficar muito exposta a todo o meio externo. Então, aos oxidantes, à radiação solar, aos poluentes ambientais, a gases de motores de combustão interna, fumaça de cigarro, hidrocarbonetos, metais pesados, etc. E lembrando também que a radiação ultravioleta é o principal carcinógeno para a pele. E ela pode agir de duas formas nessa pele, interagindo. Fazendo a iniciação da carcinogênese, como gerando dímeros de timina, ou na promoção da carcinogênese, levando a uma imunossupressão provocada ao depletar as células de Langerhans da epiderme, estimulando o aparecimento de clones de linfócitos supressores, facilitando assim o crescimento tumoral. E como é que vão ser esses efeitos da radiação ultravioleta na pele? Bom, eles podem ser agudos, que a gente tanto conhece, eritema, as queimaduras solares e a fotoimunossupressão, e os efeitos crônicos que se constituem através do fotoenvelhecimento e também do câncer de pele. Por isso é fundamental, e eu vou lembrar o tempo todo, o uso de protetores solares, ficar exposto, quando for se expor ao sol, procurar sempre uma sombra, usar roupas protetoras, óculos, chapéus. Eles são muito eficazes na prevenção do fotodano, fotodermatose e do câncer. E lembrar também que as ceratoses actínicas são as lesões pré-cancerosas mais frequentes que nós possuímos. Quem não se lembra de ver uma pessoa idosa com diversas crostas, manchinhas vermelhas e pequenos machucados nas mãos, nos braços, como nós podemos ver aqui na imagem? Bom, eu vou falar então um pouco sobre os 3 cânceres mais comuns da pele: o basocelular, o espinocelular e o melanoma. Para compreender a diferença entre eles, é importante que a gente compreenda também as partes da pele, as camadas da pele. Então, de modo geral, a pele se divide entre a epiderme, mais superficial, a derme, que pode ser a derme papilar e reticular, e a hipoderme, aí na foto representada em amarelo, que é a gordura. Quando a gente vai olhar mais detalhadamente a epiderme, ela possui várias camadas. Então, vamos raciocinar. Ela possui uma camada mais superior, que é o estrato córneo, a camada lúcida, a camada granulosa, depois seguido por uma grande camada de várias células, que é a camada espinhosa. Então, o carcinoma espinocelular, ele é originário das células desta camada, daí vem o nome. Então, a camada espinhosa já origina o carcinoma espinocelular. Logo abaixo dela, na segunda seta vermelha, a camada basal, que é uma camada, uma fileirinha de células únicas, vai gerar o carcinoma basocelular. E ali uma celulinha em azul, mostrado pela outra seta vermelha, são os melanócitos, que são as células produtoras do nosso pigmento. E é ele que aí vai ser originário o melanoma, que são provenientes então das células melanocíticas. Bom, vamos começar então pelo basocelular. É o câncer mais frequente encontrado nos humanos, de todos os tipos de câncer. É um tumor maligno, epidérmico, de crescimento bem lento e afeta frequentemente as pessoas de pele clara. Relembrando, a exposição à ultravioleta é o principal fator causador do basocelular. E ele está associado, diferente do que se imagina, a uma exposição solar intermitente, muito semelhante ao padrão do melanoma maligno, que a gente vai ver mais na frente. Ou seja, como a gente vê na foto,
A exposição intermitente faz com que as pessoas tenham queimaduras grandes, fiquem muito vermelhas, tenham bolhas, né? Diferente da exposição solar crônica ou ocupacional, seria o vendedor ambulante da praia, pessoas que nadam diariamente na praia, como ocorre para os carcinomas espinocelulares. O basocelular raramente apresenta metástase, raramente ele se espalha para o organismo. Por quê? Porque o seu crescimento ele é dependente do estroma produzido pelos fibroblastos. Então, quando ele vai crescendo, ele tende a infiltrar nos tecidos vizinhos, ou seja, por contiguidade, uma invasividade local, de forma tridimensional, tanto para as laterais quanto na profundidade. E além disso, que não necessariamente é regular, ele pode ter extensões subclínicas e digitiformes. Por exemplo, nessa foto, o basocelular ele foi invadindo a pele, ele acometeu toda a camada muscular, chegando até o septo. Então, esse buraco que a gente visualiza na foto, na verdade, ao fundo dele é o septo do paciente, que foi totalmente descoberto pelo tumor. E se a gente não tratar o basocelular, o que vai acontecer? Ele vai levar à morte? Não. Muito raro ele conseguir levar à morte, mas esse crescimento progressivo dele, tanto na lateralidade quanto na profundidade, vai invadindo todas as estruturas, como cartilagem e ossos, e destrói, provocando uma grande deformidade. Como a gente vê nesse paciente que teve a sua orelha praticamente toda destruída pelo tumor, né? E, além disso, levando a uma morbidade importante, principalmente na região da cabeça e pescoço, como a gente pode ver na foto acima. Essa paciente, infelizmente, teve a parte centrofacial completamente destruída pelo tumor, o que vai dificultar muito o seu tratamento na hora da reconstrução. Então, a mortalidade pelo basocelular é muito baixa. Ela geralmente acomete mais a região de cabeça e pescoço, né, 60% a 80% deles. É mais frequente nas pessoas de pele bem claras, que tenham sardas e que relatem uma história de queimaduras solares na infância. É mais raro em negros e orientais. E lembrar que o risco ele está muito relacionado a queimaduras solares na infância. Por quê? Existem vários estudos americanos que comprovam que se for possível fotoproteger o bebê, a criança e o adolescente até os 18 anos, de uma forma correta e adequada, consegue-se evitar o surgimento em até 80% dos basocelulares. Não que a exposição solar, depois dessa faixa etária, né, depois dos 19, 20 anos, também não induza a produção de um basocelular, mas vai ser muito menor a sua incidência e, por vezes, a sua gravidade. Então, quando se conversar com o paciente, é importante que na anamnese se procure uma história familiar positiva de câncer de pele, porque isso vai aumentar o risco da incidência de um basocelular. Uma história pessoal, ou seja, quem tem um basocelular pode ter o segundo. Relatos de imunossupressão, então pacientes que tenham por doença ou por medicação vão ter um risco bem aumentado para o surgimento de um basocelular, e a presença de síndromes genéticas ou não. Então tudo isso constitui fatores de risco. Como a gente pode ver ali na foto, são 2 pacientes que apresentam síndromes genéticas e têm múltiplos basocelulares em todo o seu corpo. De uma forma geral, ele é um tumor assintomático. Como a gente vê na foto, uma pequena lesão arredondada no nariz, ele tem um crescimento lento, progressivo, e por muitas vezes ele é confundido com um machucado, uma espinha, um cisto ou até um sinal. Mas é importante notar que são lesões friáveis e elas sangram quando são atritadas, às vezes com a toalha, até quando se esbarra com as mãos, o que leva o paciente a procurar o médico e aí ele consegue dar o diagnóstico. Localiza-se preferencialmente na face, mas também podem estar presentes na orelha, no pescoço e em outros locais, como o tronco, couro cabeludo, região genital, axilas, enfim, outras regiões. Clinicamente, ele tem diversas formas, podem ser pápulas, ulcerações, placas. E além disso, a sua coloração também é variada. Ele pode ser perláceo, esbranquiçado, avermelhado, castanho escuro. Como característica comum, eles sempre apresentam muitos vasos tortuosos na sua superfície. E hoje em dia existe um exame extremamente importante que revolucionou muito a dermatologia, que se chama dermatoscopia, que pode ser feita tanto quanto esse instrumento que a gente pode ver, que é o dermatoscópio manual,
quanto digital, em que é possível fazer um mapeamento de todo o corpo de um paciente. Ele apresenta uma alta acurácia diagnóstica e um dermatologista bem treinado, ele consegue afirmar com 100% de certeza, sem a necessidade de uma biópsia, qual é o tipo, se é um tumor e qual o tipo histológico, esse tipo de tumor. É importante lembrar que é um exame operador dependente, então é necessário um bom treinamento. De modo geral, a gente pode classificar os carcinomas basocelulares em alguns subtipos. O nodular é o tipo mais frequente, cerca de 60%, e acomete mais as áreas de pele fotoenvelhecidas. Como a gente vê na foto, normalmente são pápulas arredondadas, muito bem delimitadas, com uma coloração clara, rosadinha, às vezes perolada. É muito comum esse adjetivo, é uma lesão perolada. Uma superfície bem lisa e brilhante, na qual se destacam pequenos vasinhos tortuosos. Ele vai tendo um crescimento irregular e aí ela pode formar então uma massa meio ovalada ou multilobulada e até bocelada. E como a gente pode ver na foto, ela começa a fazer uma pequena ulceração central, sendo então denominado de carcinoma basocelular nódulo ulcerado. Se essa ulceração evolui e não há um tratamento, ela pode acometer toda a lesão, sendo então denominado de úlcera rodentada, como a gente vê no dorso do nariz dessa idosa. Na verdade, todo tumor é uma grande úlcera que vai estar acometendo bastante esse nariz até na profundidade, chegando provavelmente até o osso e podendo também levar à destruição óssea. Essas pequenas áreas ulceradas, elas tendem a sangrar e com o tempo vão acumulando crostas. E aí o paciente tem a impressão que a lesão melhorou. É muito comum ele passar um tópico e dizer assim, eu passei um creme e melhorou. E aí forma-se uma área de cicatrização central. E aí o paciente passa uma toalha, há uma nova ulceração. Então formam-se ciclos de ulceração e melhora. E que faz com que o paciente retarde a procura do médico, do especialista, e vai levando então a expansão desse tumor. Como a gente vê nessas duas fotos, da esquerda, a paciente tinha uma lesão muito menor. Ela evitou a cirurgia porque ficou um pouco assustada, voltou quase alguns meses depois, e a lesão estava bem maior, ulcerada, já acometendo quase o osso. E vai ser uma cirurgia muito mais complexa para ser feita uma reconstrução, né? A gente também tem o carcinoma basocelular superficial, que é o segundo tipo mais frequente, de 15% a 25%. Normalmente ele acomete mais tronco e membros, geralmente são múltiplos, são plaquinhas mais vermelhas, bem delimitadas, com uma superfície cheia de escamas. As lesões maiores podem ter crostas e ela tem uma característica muito menos agressiva dos basocelulares. É a menos agressiva, pois tem um crescimento um pouquinho mais lento, mais horizontalizado, não havendo tanto aprofundamento, né? Invasão vertical, e atinge planos mais, então demora para atingir os planos mais profundos. Como a gente pode ver nas duas fotos, na ponta nasal há uma pequena mácula eritematosa, que só um dermatoscópio e um dermatologista treinado conseguem dar o diagnóstico de um carcinoma basocelular. Às vezes é difícil e é necessário uma biópsia. Já na outra foto, uma lesão no pescoço, avermelhada, com pequenas crostas na sua periferia e que também é um outro basocelular superficial. Temos ainda o basocelular pigmentado, que é uma lesão papulosa, globosa, às vezes ela pode estar ulcerada e apresenta uma grande quantidade de melanina. Ela é mais comum tanto em negros quanto pessoas que têm a pele de um tom um pouco mais escuro. Então, às vezes é difícil mesmo para uma pessoa não treinada de saber a diferença entre essa lesão infraorbitária, que é um basocelular bem exuberante, do que as lesões localizadas na região temporal, que são ceratoses seborreicas e são lesões benignas. A grande dica é quando a lesão é friável, ou seja, o paciente vem se queixando que de vez em quando ela sangra. Então, isso é um bom sinal de presença de um tumor. Ainda também o carcinoma esclerodermiforme ou fibrosante, é o mais agressivo de todos, pois tem um crescimento infiltrativo e é mais rápido e irregular. É um tumor firme, bem endurado, tá? Ele pode ser plano e ele lembra muito uma cicatriz.
e ele vai crescendo muito na sua profundidade. Então a gente sempre fala assim, é uma cirurgia que a gente sabe como começa, mas não sabe como acaba. Muitas vezes uma lesão como essa parece pequena, de 1 a 2 centímetros, e quando você termina a cirurgia e todo o tumor é retirado, metade da fronte já está acometida pelo tumor. Então, é um tumor que você tem que ter atenção. E aqui outras fotos, porque afinal dermatologia é uma especialidade de imagem, a gente vê sempre olhar o paciente como um todo. Por exemplo, nesse caso, ele apresentava um vaso celular superficial no dorso, um vaso celular na lateral esquerda do nariz nodular e outro vaso celular pigmentado na parte mais interna do nariz, perto ao canto interno do olho. Então é comum que a pessoa apresente mais de um vaso celular ao mesmo tempo. Aqui no alto, um outro vaso celular nodular, que já está começando a apresentar uma ulceração central, e essa outra paciente que já tem um tom de pele mais escuro, com 3 vasos celulares pigmentados. Provavelmente ela deve ter outros, mas na foto não apareceu o 4º tumor.